Salve, salve simpatia! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo aqui do nosso canal Rodrigo Tuigo. No vídeo de hoje eu falarei sobre as minhas leituras, as 34 leituras da minha quarentena, né? Do primeiro semestre deste ano, tá bom? Eu falarei um pouquinho sobre os que eu gostei e sobre os que eu não gostei, tá bom? Gente, eu comecei a leitura mesmo este ano, na minha quarentena, depois do dia 21 de março ali, né, esses 34 livros, porque nós estamos com um pouco mais de tempo em casa. Então aí esse tempo a gente aproveita para leituras. Dois livros que eu realmente não gostei: A Garota do Lago e A Garota no Trem. São duas obras de suspense que é o meu estilo favorito de leitura, meu gênero preferido. E aí você pode pensar, poxa, mas o Rodrigo é apaixonado por suspense, por que não gostou? Gente, esse livro aqui conta a história de uma menina que ela é encontrada morta, tá? E aí uma repórter é enviada à cidade pequena em que ela vive, né, para tentar descobrir o que causou a morte dessa garota, tá? E a repórter vai investigando, aí ela começa a sofrer também situações que ela está ali tentando desvendar um crime que não era para ser desvendado na realidade, tá? Porém, um personagem ao longo da história, ele acaba morrendo, certo? E o autor deixa claro isso em um determinado momento. Mas aí o final demonstra o contrário. E aí eu fiquei tipo, como assim, Brasil? Eu até então estava gostando do livro. A partir do momento que eu percebi que tinha um erro fatal ali na história, eu, né, terminei a leitura, claro, mas ele está entre os piores livros que eu já li, não só na minha quarentena, mas na minha vida toda. Mas pior ainda que A Garota do Lago é essa Garota no Trem. Gente, um monte de pessoas falam assim, leia que é bom e tal. Meu Deus do céu, que livro chato! Ele demora horrores para desenvolver a história. A protagonista, né, a personagem central da história, ela é muito, mas muito irritante. Ela é muito chata, a Raquel, né? E pior ainda, o livro ele é demorado para engatar, ele é muito amarrado, sabe? Ela é uma leitura muito estressante, muito chata. Terminei de ler porque, né, sou brasileiro e não desisto nunca. Mas assim, não gostei. Muito previsível, inclusive. Tá? Eu gosto de livros que me surpreendam. E A Garota do Lago e A Garota no Trem não me, é, não me agradaram nem um pouco. Agora, dos livros de suspense eu gostei. Os da Agatha Christie que eu li eu gostei de todos, obviamente. Do Sidney Sheldon também. Conheci esse autor, o Robert Braidzia. Já comprei mais dois livros dele. Comprei, acho que Sangue Frio e Sob Águas Escuras, se eu não me engano. Mas enfim, mais duas aquisições logo logo chegam. Gostei muito da história dele, A Garota no Gelo. Tá? É uma história que surpreendeu em relação ao final. Nunca imaginei que o criminoso pudesse ser quem era. Então, assim, uma história que realmente me surpreendeu, A Garota no Gelo. Nessa quarentena, eu comecei a ler O Gabo, né, Gabriel Garcia Marques, que até então eu não tinha lido. Li esse livro, ele é um pouco lento, demorado, mas é uma literatura bem mais complexa, né? É uma leitura mais difícil de ser realizada, inclusive. Se acender a luz aqui, dá uma claridade maior no vídeo. Então, assim, é um livro gostoso, é um livro bacana, difícil de ser lido, mas que fez com que eu comprasse A Crônica da Morte Anunciada e Memórias de Minhas Putas Tristes. Né? Os dois outros livros que eu comprei do Gabo. Adoro, me apaixonei pela literatura deste autor latino-americano. Muito bom. Aí, claro, eu tinha começado a ler lá em 2015 ainda, Mister Mercedes. Esse eu gostei. E aí eu terminei agora na quarentena a trilogia, Achados e Perdidos e Último Turno, como eu falei já no vídeo que eu comentei sobre o King, né? E eu gostei muito, porque o King é o meu favorito, é claro, né? Aí eu também li nessa quarentena Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, um livro muito gostoso, muito bacana. É um livro bem assim, a brasileira mesmo, que trabalha muito com um vocabulário riquíssimo lá do povo baiano, né? É um livro que se passa em Ilhéus, na Bahia, no início do século XX. Livro bem clássico. E eu fosse vocês, leria. Eu acho assim, o Jorge Amado com Gabriela, com Capitães de Areia, Mar Morto, são livros que não podem deixar de serem lidos. São muito bons mesmo. Então esse livro também é bem legal. Agora, eu falarei sobre a dama Cassandra Clare. Por que dama? Porque eu sou apaixonado pelos livros dela. Eu li toda a saga
né, de Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos e por aí vai. E aí, eu li também agora na quarentena, eu concluí a leitura da obra das Peças Infernais. Era uma trilogia, tá? Livros bem curtinhos, bem fininhos. E agora eu estou lendo a outra e última trilogia dela, que são Os Artifícios das Trevas. Eu já li A Dama da Meia-Noite, é uma bíblia quase, né, gente? E atualmente eu estou lendo O Senhor das Sombras, que é o segundo. São 3, tá? Esse é o segundo da trilogia. E aí, assim, essa obra aqui é a minha obra atual. Eu comecei ontem. Hoje é sexta que estou gravando, comecei quarta-feira, então, essa leitura. Eu acredito que aqui vai demorar uma semana ainda, porque é o livro mais extenso. Bem, aí li outro suspense, que é O Homem de Giz. Eu esperava um pouco mais desse livro, por tudo que falam dele, mas gostei, não posso dizer que eu não gostei. Tá? É a obra inicial da C.J. Tudor, né? Mas um livro bem legal, bem bacana, um suspense interessante. O final também é bem imprevisível e eu gosto disso. Não gosto de finais previsíveis. Mas agora, eu já comecei o vídeo falando dos livros que eu não gostei, né? E aí comecei a falar dos livros que eu gostei, mas agora eu falarei sobre o meu livro favorito. Tcharam! A Casa das Sete Mulheres. Pois é. Esse livro é o meu livro favorito nessa quarentena toda que eu li, porque ele me lembrou, primeiramente, O Tempo e o Vento. E O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, é a minha saga literária favorita nacional. Eu tenho a minha favorita internacional, estrangeira ali, que é Instrumentos Mortais, que eu acabei de citar, e a minha saga nacional favorita é O Tempo e o Vento. A minha literatura nacional favorita, sem sombra de dúvidas, é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Porque conta a história rio-grandense do Sul, a história gaúcha, através de personagens como Ana Terra, Bibiana Terra Cambará, Rodrigo Cambará e tantos outros personagens maravilhosos, né? E esta obra aqui retrata a Revolução Farroupilha, mas não é um livro escrito lá no passado, não. Ele foi escrito nos anos 90 pela Letícia, uma gaúcha maravilhosa, a literatura dela, uma escrita gostosa de ser lida. Como é um livro recente, digamos assim, mais moderno, contando uma história antiga, lá do século XVIII, XIX, século XIX, ela consegue nos trazer uma literatura, uma linguagem fácil. Né? Então, quando você lê esse livro, é uma linguagem muito fácil de você compreender e entender. E aí conta a história do Bento Gonçalves, quando ele dá início à Revolução Farroupilha, tá? Ele coloca as 7 mulheres da sua vida, as suas 2 irmãs, a sua esposa, suas sobrinhas, filhas, para morarem numa casa, numa estância, longe da onde acontecerá a Revolução, onde acontecerá a guerra. Né? Protegendo, então, essas mulheres. Tá? E aí, claro, que vai passando por uma situação de 10 anos, é o tempo que leva a Revolução Farroupilha, e esses 10 anos são contados nessas páginas do livro, com os amores, as mortes, as alegrias, as tristezas, as vitórias e derrotas da família de Bento Gonçalves. É um livro excepcional que eu garanto que quem ler vai gostar muito. Ele trabalha com o Rio Grande do Sul o tempo todo, ele cita cidades como Lares e Curitibanos aqui de Santa Catarina, tá? Pelotas do Rio Grande do Sul, o surgimento de Uruguaiana também é citado aqui, Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi também são citados. Inclusive, tem outros 2 livros que eu já fiz a aquisição, estou esperando chegar pela Amazon, tá? Que traz a continuação, inclusive, da história da Letícia aqui, da Casa de 7 Mulheres. Bem, então aqui, gente, está um pouquinho da minha literatura, dos 34 livros, né, que eu li durante estes 3 meses aí, 3 meses e meio, basicamente, que estamos em quarentena. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe a sua mensagem aí, seu comentário, e me responda. Alguns desses livros que eu citei, você já leu? Qual foi a sua opinião sobre eles? Espero o seu comentário. Um grande beijo, um grande abraço, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau, valeu!